Fala pessoal, bem-vindos a mais um videozinho aqui, então, no canal, correção de uma avaliação, né, que nós fizemos é, esse mês aí. Então, uma avaliaçãozinha relacionada à função do segundo grau. Então, nós estaremos corrigindo aí esses exercícios, são 11 exercícios que caíram na avaliação, então vamos tirar todas as dúvidas e ver o melhor possível. Então, começando pela questão número 1, sem mais delongas, analise as afirmativas a seguir de acordo com a função quadrática de variável real. Isso, quando ele fala de variável real, é só para dizer, sim, que nós não estamos trabalhando com números complexos, né, números imaginários. Então, é importante só dizer isso, mas não interfere em praticamente nada no nosso cálculo. Daí, representado algebricamente, né, por f de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, deveríamos analisar isso. Para analisar, então a gente vai precisar, já deixei aqui a malha quadriculada, a gente vai precisar, bom que não seja pontilhada, né, hard. A gente vai deixar, então, isso aqui, deixa eu colocar aqui, straight line, cadê aqui? Per shape, pronto. Então, nós vamos utilizar isso aqui com uma malhazinha quadriculada, só para a gente poder fazer um gráfico e ter mais ou menos uma ideia. Então, o que nós faríamos aqui nesse caso? Então, a primeira coisa que a gente pode perceber é que nós teríamos, então, duas raízes reais distintas. O que duas raízes reais distintas quer dizer? Quando a gente tem duas raízes reais, só quer dizer, de novo, não é a mesma coisa, não é um número complexo. Portanto, se são duas raízes reais distintas, tá? Ou seja, distintos quer dizer diferente. Então, isso nos diz que nós vamos ter uma parábola, por exemplo, se tivéssemos uma parábola aqui, com dois valores, por exemplo, um valor aqui que corta o eixo x e um valor aqui que corta o eixo x. Então, seriam mais ou menos isso aqui. Obviamente, o desenho não é exatamente isso que quer dizer, mas o que importa é que nós teremos duas raízes diferentes. Isso acontece quando o nosso delta ele é maior que zero, ou seja, quando o delta é positivo. Então, para isso, a gente teria que analisar então o delta. Ok? Então, vamos colocar um pouquinho mais para o lado aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então, já separando, A é 1, B é 3 e C é 1. Então, a gente já separa essas informações para poder fazer o cálculo do delta. Então, o A vale 1, o B vai valer 3 e o C vai valer 1 também. Fazendo então um cálculo do delta, nós teríamos que o delta é igual a b ao quadrado, que seria então o 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que seria 1, vezes o c, que seria 1. Então, quando a gente faz o cálculo do delta, seria 3 ao quadrado, que é 9, menos com mais e com mais vai dar menos, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar um total de 4. Logo, 9 menos 4, isso aqui vale 5. Ele é maior que zero? Sim. Então, essa primeira afirmação, que possui duas raízes reais distintas, é verdadeira. Então, é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação é: f de x é representada graficamente no plano cartesiano por uma parábola de concavidade voltada para cima. A boca é para cima, daí a gente precisaria analisar o A. O A é positivo. Se o A é positivo, boca aberta para cima. Lembra sempre. A positivo, né? É como se tivesse um sorrisinho, uma boquinha feliz. Portanto, então sempre que é positivo é feliz, negativo é triste. Então, sempre analisando isso pelo valor de A. Ok? E uma terceira e última afirmação, já que a segunda também é verdadeira, nós temos aí o gráfico f de x intercepta o eixo x em um único ponto. Bom, se isso fosse verdade, isso seria verdade se delta fosse igual a zero. Mas delta não é igual a zero. Delta é maior que zero, como nós já vimos ali na continha que nós fizemos no delta. Então, ou era 1 verdadeira ou era 3 verdadeira. Logo, a alternativa correta, sendo verdadeira a primeira e a segunda, a terceira sendo falsa, nós temos a alternativa correta de letra C, 1 e 2.
Tá certo? Passando para a próxima, questão número 2. O valor mínimo assumido pela função. O valor mínimo vai ser quando nós tivermos o gráfico. Então, vamos analisar o gráfico aqui. Ele é até um pouquinho menor, na verdade, dessa vez, porque não vamos precisar fazer um gráfico em si, é só mais para a gente ter uma noção. Então, gráfico, valor mínimo. Quando a gente fala valor mínimo, quer dizer que é o valor menor que vai ter. Para ter um valor menor, digamos que nós tivéssemos um gráfico, por exemplo, assim, tá? Valor mínimo é o menor. Então, para ser menor, no eixo X, no eixo Y, nós temos duas informações. Primeiro, por exemplo, para o X, quanto mais para a esquerda nós estivermos, menor será, correto? E para o Y, quanto mais para baixo nós estivermos, menor será. Só que suponha o seguinte, suponha que uma parábola ela é infinita, então digamos que ela fosse infinitamente para lá, abrisse, né, infinitamente para lá, totalmente hipoteticamente, né, falando, como se esse aqui não é o desenho, mas o que importa é que seria infinito, não teria nem valor para a esquerda, tá? E nem para baixo que fosse infinito. Aliás, para baixo nós teríamos dois valores, por exemplo, se pegasse esse aqui teriam dois valores sempre. Então não existe um valor mínimo. Mas existe o quê? Se nós analisarmos esse tipo de gráfico, nós temos um valor máximo, que é o vértice, que é o ponto mais alto que ele vai chegar. E também não vai ter um ponto para a direita, um valor máximo. Sempre quando a gente está falando, então, de valor mínimo e máximo, a gente está falando do y-vértice. Então, o y-vértice é aquilo que a gente fala quando fala mínimo e máximo. Então, para a gente encontrar o mínimo e o máximo, a gente tem que analisar, primeira coisa, o que é mínimo e máximo. Então, por exemplo, se aqui é o y e a gente tem que analisar o y-vértice para poder saber, valor mínimo, a gente assume que o gráfico ele vai ser de boca aberta para cima. A gente pode até analisar isso a partir do valor de A, né? O A, nesse caso, vale 3. O B, nesse caso, a gente já pode colocar aqui, menos 12. E o C, nesse caso, vale 25. O que isso nos traz? Nos traz que, se nós temos esses valores, esse valor de A, a boca aberta é para cima. Então, a gente sabe que tem um valor assim. E o vértice vai estar aqui embaixo, vai ser o valor mínimo, vai ser o valor mais baixo que o y assumirá de valor. Ele vai assumir valores para cima? Vai, mas para baixo, mais para baixo do que o vértice, não. Então, isso é quando a gente fala que o valor é mínimo. Então, a gente queria saber o y-vértice. Para descobrir, então, o y-vértice, a gente vai precisar fazer a fórmula do y-vértice, que é menos delta, tá? Então, menos delta sobre, deixa eu até colocar mais bonitinho, né? Que é do lado, então, menos delta sobre 4A. Então, 4, o A a gente já sabe que é 3, só falta o delta. O delta eu gosto de fazer separadamente, então, a gente faz o delta separadamente, colocando aqui menos 12 ao quadrado, menos 4AC. Menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que seria 25. Então, a gente faz esse cálculo, delta vai ser igual a 144, porque menos com menos é mais, então vai ser mais 144, mas menos agora com mais e mais vai dar menos. 4 vezes 3 é 12, vezes 25 é 300. Vai dar menos 156. E o que a gente faz? Substitui lá no lugar do delta. Sempre que for número negativo, o ideal é substituir entre parênteses para não errar na hora do cálculo da regra de sinal, principalmente. Por quê? Tu vai ter menos ali, esse menos faz trocar o sinal, então vai ficar mais 156, né, porque era menos, fica mais, dividido por 12. Quando a gente divide 156 por 12, dá exatamente 13. Portanto, a menor altura que ele vai ter, o valor mínimo, vai ser de 13. Tá? Então, o valor mínimo assumido pela essa função é 13. Resposta certa de letra D. Tá certo? Então, beleza. Deixa eu marcar aqui de vermelho. E a gente vai para a questão já de número 3. Questão de número 3 era outra questão um pouquinho teórica, né? A gente poderia analisar pelas informações que ali estavam. Então, diz o seguinte:
Sobre a função, posso afirmar que, letra A, possui um ponto de máximo. Para ter um ponto de máximo, como a gente acabou de falar, precisa ter o quê? Vou até fazer aqui o desenho de novo do nosso gráfico, para a gente analisar rapidão. Então, eixo X, eixo Y. E bora lá. Então, um ponto de máximo teria que ser um gráfico assim. Para ter um ponto máximo, um ponto de vértice, né, um Y vértice, que fosse o ponto máximo. Então, para isso, a boca aberta tem que ser para baixo. Ou seja, a concavidade tem que ser para baixo. Consequentemente, a gente tem o A sendo negativo para esse caso. Então, o A é negativo, ou seja, o A ele é menor que zero. Vamos ver, o A vale 1. 1 é menor que zero? Não, é um positivo. Então, o A, na questão número 3, não é menor que zero. Então, não pode ser aquela afirmação. Tá? Então, a primeira é falsa. Segunda, a sua concavidade é voltada para cima, né? Para cima? Sim, ela é voltada assim. Então, nós poderíamos afirmar, analisando aqui, porque o A sendo maior que zero, deixa eu colocar aqui, né? A primeira afirmação era o A é menor que zero, para poder ter um ponto de máximo. A segunda afirmação, o A vai ser maior que zero, porque a concavidade vai ser para cima. E ele vai ser para cima? Sim. Por quê? Porque a concavidade justamente é para cima por conta do A ser positivo. Logo, resposta certa de letra B. Nós poderíamos ainda analisar, não há raízes reais. Para não haver raízes reais, o delta tem que ser menor que zero. Tá? Então, o delta seria menor que zero? Nós poderíamos fazer o cálculo para poder analisar isso. Por exemplo, separando o A, o B e o C. Né? Então, se nós fizéssemos o A é 1, o B é menos 8 e o C é mais 15, e nós fizéssemos o cálculo do delta para confirmar, seria delta é b ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. Então, se nós fizéssemos o cálculo aqui, vamos ver se o delta vai ser menor que zero. Então, 64 menos 4 vezes 1 é 4, vezes 15 é 15, e menos com mais e com mais vai ser, eu até coloquei o 15, né? 4 vezes 1 vezes 15 vai ser 60. Então, isso aqui vai dar um valor de 4. O delta vale 4, portanto, o delta é menor que zero? Não. Então, essa afirmação não é verdadeira. E a última é, representa uma reta? Claro que não, porque é uma função do segundo grau. É x ao quadrado menos 8x. Se fosse só 8x, por exemplo, digamos que fosse só isso aqui, a parte, daí sim seria uma reta, porque é uma função do primeiro grau. Representa uma reta. Mas, como é uma equação do segundo grau, representa uma parábola, então não pode ser. Então, essa aqui é falsa. Essa aqui é falsa, como acabamos de ver, por causa do delta, e isso aqui, por causa do A, é falso. Resposta certa, letra B, como já havíamos comentado. Questão número 4, em um famoso jogo eletrônico de arremessar os pássaros, né, conhecido joguinho chamado Angry Birds, a trajetória do lançamento corresponde a parte de uma parábola, como a da figura mostrada, né, pelo desenho aqui. Ok? Então, considere que o jogador fez um lançamento de um pássaro virtual, cuja trajetória pode ser descrita pela função h de x, h sendo a altura, tá? E x sendo o valor variando do tempo, ou a distância, né? Aí dependeria do caso, ele não chega a dizer aqui, se eu não me engano, ele não diz não. Ele não diz aqui a relação. Mas poderia ser tempo, poderia ser distância, dependendo do caso. Mas a gente sabe que a altura está ali. Ok, então o que nós temos aqui? Com x variando entre 0 e 4, e pergunta o seguinte, analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa a... Então, quando ele diz ele começa a, e daí as opções são cair, cair, subir, subir, só poderia ser começa a cair a partir desse gráfico. Por quê?
Porque, vejam, ele está subindo, tá? Tá subindo até chegar ali. Ficou bem tortinho que eu queria fazer, mas, né? Então, ele está subindo, chega num ponto máximo, já que o A é negativo, né? Então, chega no ponto máximo e começa de novo a descer. Então, se nós temos essa situação, ele começa a cair. E daí a única coisa que nós devemos ver é que ponto é esse. Como primeiro a gente escreve sempre x, depois o y, era só analisar qual que é o valor de x e depois o valor de y. Se nós utilizarmos aqui os pontinhos, né, veremos que o 2 seria o valor para x, enquanto o 4 seria o valor para y. Então, essa era a questão bônus, era uma questão simples, questão que era para marcar corretamente. Em 2 e 4 começa a cair, não a subir, porque ele já subiu, parou no ponto máximo e começou a descer, porque a pergunta é começa, então tem que cuidar isso na hora de interpretar o texto também, né? A leitura é extremamente importante. Questão número 5. A altura máxima atingida por um projétil cuja trajetória pode ser descrita pela função, sabendo que h é a altura do projétil e x a distância percorrida por ele em metros é. Então, primeira coisa, você tem que identificar aqui o comando. O que ele quer saber? Bom, a altura máxima atingida por um projétil. E daí ele vai explicando, né? Cuja trajetória, blá, blá, blá. Então, aqui... E daí ele vem ali, coloca a vírgula, sabendo que... no fim, é. Ou seja, a altura máxima atingida por um projétil é... Você tem que responder qual que é a altura. Se é a altura, é o quanto vai encontrar como altura máxima. Se eu já analiso que o meu A ele é menos 3, porque lembra, o A está sempre junto do x ao quadrado, então se o A é menos 3, eu já posso perceber que ao montar uma hipótese de um gráfico, só para a gente poder ter mais ou menos uma noção, nós teríamos o quê? Vou colocar agora de uma outra cor. Nós teríamos um A negativo. E como a gente parte de um certo local, né, utilizando medidas de altura, digamos que o gráfico fosse assim. Então, teria um ponto máximo. Esse ponto máximo, ou seja, a altura máxima, vai ser dado por quem? Por y vértice. Enquanto aqui, no caso, o valor de x vértice seria o tempo, né? Isso aí. Não, minto. Aqui, ó, a distância percorrida por ele. Então, se eu quiser saber a distância em que ele encontrou a altura máxima, eu descobriria o x vértice. O que não é esse caso. Então, nesse caso, o que a gente quer saber é o y vértice. Para isso, menos delta, abre lá, dividido por 4a. Então, já deixa pronto o delta e o a, a gente substitui depois, separa quem é a, quem é b, quem é c e começa os cálculos. Então, a primeira parte é a interpretação de texto. A segunda é justamente a análise ali das informações a partir da função, onde o a é menos 3, o b não tem, veja que não tem, porque não tem o x. Lembra que o formato é sempre ax ao quadrado mais bx mais c. Nós temos esses dois, porque é o menos 3x ao quadrado, tá? Tem x ao quadrado. Nós temos um número sozinho, que é o c, mas nós não temos o x normal, que seria o bx. Então, se não tem, o b vale 0, porque 0 vezes x zeraria esse x. Então, por isso que nós não temos o valor de b. B, nesse caso, então, é 0. E, por fim, o c é 6. Então, substitui fazendo o cálculo. Gosto eu sempre de fazer o delta separado, então vou fazer aqui b ao quadrado, que seria 0 ao quadrado, menos 4, que multiplica o a, vou colocar negativo entre parênteses, para não errar, regrinha de sinal. Essa é a dica infalível. Se tu colocar, vai ser mais difícil, bem mais difícil de tu errar. Ok? Então, vai ficar 0 ao quadrado é 0, menos 4 vezes menos 3, então vai ficar menos com menos, mais. Aí, com mais do 6, vai ficar mais. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 6, 72. Portanto, 0 mais 72, delta vale 72.
Perfeito. Então, se isso é verdade, a gente substitui aqui. E 4 vezes o A, sendo que o A é negativo. Então, põe entre parênteses para não errar a regra de sinal. Nós teremos 4 vezes 3 na parte de baixo, portanto, vai dar 12. Então, menos aqui o 72 sobre menos 12. Como é menos com menos, sinais iguais, sempre mais. Então, 72 dividido por 12, já vou colocar a resposta, na verdade, né? Que é 6. Então, a altura máxima que ele encontra é 6 metros de altura. Resposta certa nesse caso é a resposta de letra A. Perfeito? Questão número 6 era uma questão bastante teórica. Era análise, de novo, de informações a partir do delta do discriminante, né? Que são a mesma coisa. Eu até coloquei escrito aqui. Discriminante igual delta. Portanto, o que deveremos fazer? Analisar as informações a partir disso. Então, cada frase vamos ver o porquê que não é ela a resposta correta e assim por diante, ou a resposta correta, analisarmos por que ela é correta. Então, vamos preparar o nosso gráfico aqui de demonstração. Então, a primeira informação, ela diz o quê? Vamos interpretar, fazer de azul dessa vez. O valor do discriminante pode ser usado para determinar a quantidade de raízes reais que uma função do segundo grau possui. Então, o valor do delta pode ser usado para determinar quantas raízes nós temos, se o gráfico vai passar em 2 raízes, ou então você vai pegar só, encostar em um pontinho, né, sendo ele o vértice aqui passando pelo eixo X, ou então ele não vai encostar no eixo X. Ele pode fazer isso? Exatamente isso. Ele pode fazer esse processo. Então, o delta é quem determina exatamente isso. Então, a A já era a resposta certa. Mas o que nós vamos analisar é por que as outras eram erradas, então. Então, bora lá. Se o valor do discriminante for igual a zero, então quer dizer que se o delta for igual a zero, vamos ver o que diz, e o coeficiente A for positivo, então for maior que zero, positivo. Então, essa é a primeira informação. Vou fazer aqui, depois eu vou mudando de cor para a gente ver as outras informações. Então, todos os pontos dessa função do segundo grau estarão sob o eixo x. O que isso quer dizer? Vamos interpretar. Se todos os pontos dessa função do segundo grau estarão sob o eixo x, não quereria dizer que isso seria uma reta que passaria exatamente no eixo x? Ficou meio tortinho, deixa eu fazer mais em cima para ficar mais claro. Ou seja, isso aqui é uma parábola? Não vai ser uma parábola, não vai ser uma equação de segundo grau. Portanto, não pode ser essas informações. A gente sabe que quando o delta é zero, o que nós temos? Bom, ele encosta só em um pontinho. Então, se aqui fosse o vértice, nós poderíamos ter uma parábola mais ou menos assim. E por que mais ou menos assim? Porque o delta é igual a zero, né? Sem analisar, só buscando uma hipótese utilizando a teoria. Então, poderia ser mais ou menos assim, mas não seria uma reta que passaria exatamente sobre todos os pontos em cima do eixo x, tá? Então, não pode ser a letra B. Analisando a letra C, diz o seguinte: se o valor do discriminante for igual a zero, então, delta, de novo, igual a zero. Sendo delta igual a zero, ficou meio longe, nós sabemos, de novo, vai passar em um pontinho apenas a parábola, que vai ser o vértice. E diz o seguinte: e o coeficiente A for negativo? Então dessa vez o A é menor que zero. Então todos os pontos dessa função estarão acima do eixo x. Acima do eixo x, isso nos daria que nós teríamos o vértice aqui e ficaria assim. Para eles estarem acima, a boca aberta teria que ser para cima. Só que o nosso A é qual? É menor que zero. Se o nosso A é menor que zero, ele, na verdade, estaria para baixo. Ficou até meio torto isso aqui, não, vou melhorar. Então, se nós temos um A menor que zero, o certo seria estar para baixo e não para cima. Todos eles estariam abaixo. Então, essa afirmação está equivocada, está errada. Letra C não é a resposta. E, por fim, a gente termina com
a letra D, se o valor do discriminante for menor que zero, então delta menor que zero. A função possui duas raízes reais e distintas e outras duas raízes complexas. Ora, se o delta é menor que zero, então quer dizer que tenha duas raízes reais distintas e duas raízes reais complexas? Isso pode ser em parte verdade, só que se nós lermos lá em cima, nós estamos trabalhando com uma função quadrática, é uma função do segundo grau, então nós só temos, no máximo, duas raízes e não 4 raízes, porque não é uma função biquadrática. E aí que entra, né, a interpretação de texto. Então, essa não seria uma alternativa que funcionaria com relação ao estudo dos sinais, né, de uma função quadrática. Tá certo? Então, tem que analisar tudo, todas as informações. Então, não encaixaria nesse caso. Ok? Até porque nem todas as biquadradas dão exatamente duas raízes complexas e duas raízes distintas, mas somente as biquadradas vão te dar 4 respostas, trabalhando assim esse estilo de função quadrática, né, que seria a biquadrada. Ok? Vamos para a questão número 7. Seja a função f de x menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Então, f de menos 1 e f de 0 valem, respectivamente, quanto? Então, o que tinha que fazer aqui era o cálculo. Nada mais, nada menos. Teria que colocar aqui a função e onde tivesse o valor de x, substituísse pelos valores que ali estavam dentro dos parênteses, que era menos 1 e 0. Então, teria que fazer o cálculo. Então, tudo que é diferente de x, eu vou copiar. Então, menos 2. Vou colocar aqui até sem o vezes, coloco o vezes depois para mostrar para vocês. Vou copiar tudo certinho, exatamente igual, nada diferente. Vou até colocar um pouquinho mais para cá. E vou copiar a segunda também, é claro. Então, 2 vezes vou copiar a mesma coisa para ficar exatamente igualzinho. E a gente fica aqui. Até esse aqui não precisa ser tão longe dessa vez, porque o 0 vai ser mais simples. E onde tem ali menos 1 e o 0, eu vou substituir. Então, tem uma multiplicação sempre, tem que cuidar, tá, para não errar. Então, aqui vai ficar vezes menos 1, aqui vai ficar vezes menos 1. E sempre que é número negativo, põe os parênteses para não errar também. Isso ajuda pra caramba. E a gente faz a conta. Então, vamos fazer essas continhas aqui. Como é que vai ficar? Primeira coisa, vamos começar pela potência, né? Regra de prioridade. Potência, se nós tivermos aqui, então, menos 1 ao quadrado, menos com menos é mais, então vai ficar 1 vezes 1, 1. E multiplica por menos 2. Então, 1 vezes menos 2 vai dar o próprio menos 2. Então, a primeira informação é menos 2. Vamos para a segunda multiplicação que tem aqui. 3 vezes menos 1. Se eu tenho 3 vezes menos 1, mais com menos é menos. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho menos 2 e menos 3. Com o menos 1 final, que seria essa parte aqui, nós ficamos com menos 6. Então, a primeira parte da resposta é menos 6. A segunda parte aqui, nós teríamos 0 ao quadrado é 0, vezes 2 vai ser 0. E 3 vezes 0 é 0, ou seja, seria tipo assim, 0 mais 0 menos 1. Ou seja, a resposta final seria menos 1. Então, devo 6, devo 1. Essas duas respostas são as nossas opções, logo a alternativa D seria a correta. Já na questão número 8, diz o seguinte: a distância em que está o vértice da parábola ao eixo das abscissas. Então, a distância que está o vértice da parábola, né, do eixo das abscissas. Qual que é o eixo das abscissas? E aí uma informação extremamente importante, se tu não sabe, anota, porque é importante para um Enem, para um vestibular, tu vai precisar saber, porque pode aparecer. O eixo das abscissas é o eixo X. Ou seja, se minha parábola fosse, vamos fazer uma parábola aleatória, fosse assim,
O vértice estaria, por exemplo, aqui, certo? Porque é o ponto máximo nesse caso. A distância seria justamente o quanto ele estaria distante daqui. Portanto, nós poderíamos dizer que ele seria justamente o y-vértice. Se eu descubro, então, a altura dele, eu sei a distância também. Por quê? Porque o x, quando ele está no meio, ele é... quando o ponto está no meio, exatamente no meio, não vai nem para cima nem para baixo. Onde é que é para cima e para baixo? É 0. Se não vai nem para cima nem para baixo, vai 0. Então, quando ele começa a subir e vai até uma certa altura, ele tem um valor. E esse valor seria a nossa altura. Então, o que a gente quer descobrir nesse caso é o y-vértice. Então, vamos fazer esse cálculo. Daí, separa quem é A, quem é B e quem é C. O clássico, por isso que é tão importante saber separar o A, B e o C. Onde nós teríamos ali o A sendo menos 1, o B sendo 6 e o C sendo menos 1 também. Feito isso, a gente vai fazer o cálculo do delta, porque eu gosto de fazer separado, como já disse para vocês. Então, 6 ao quadrado, que seria o b ao quadrado, menos 4 vezes o a, negativo, vou colocar entre parênteses, vezes o c, negativo, vou colocar entre parênteses. Sempre para não errar na hora de fazer regra de sinal. Então, 6 ao quadrado, 36. Daí, olha, por que é importante o parênteses? Porque daí, menos com menos, mais com menos, vai dar menos. Então, 4 vezes 1 vezes 4 vai dar... Ou melhor, 4 vezes 1 vezes 1, né? Já dei a resposta. 4 vezes 1 vezes 1 vai dar 4. Então, 36 menos 4 vai dar um valor de 32. Então, esse é o nosso valor do delta. Se o delta é 32, o y-vértice é menos delta sobre 4a. 4 vezes o menos 1. Lembra, negativo, põe entre parênteses, porque tem regra de sinal, daí tu não esquece. Vai ficar, então, menos 32. 4 vezes 1 é 4, então, menos com mais vai dar menos 4. Então, 32 ali, dividido por 4, é 8. E menos com menos é mais, então ficaria mais 8. Então, o y-vértice sendo mais 8, resposta certa, adivinha qual que é? 8. Ok? Então, é simples, gente. Não tem tanta dificuldade. Só precisa ler, interpretar, saber algumas informações, como saber o que é eixo das abscissas, qual que é o eixo y também, eixo das ordenadas e assim por diante. Essas informações são importantes. Pode aparecer no teu vestibular. Tá certo? Questão número 9. Considere a função 4x mais x ao quadrado de variável real. De novo, real, só para dizer que nós estamos trabalhando com números reais e não números complexos. Representando-a graficamente no plano cartesiano, obteremos o gráfico. Das duas, uma. Tu pode fazer o cálculo ou tu pode analisar as informações. Por quê? Tu tem aqui 4x. 4x é o quê? É o x que está com o expoente 1. E aqui do lado tem o x ao quadrado, que é o x que está com o expoente 2. O que isso nos dá? Eu tenho o valor de a e o valor de b. Portanto, essas informações, eu sei que o a vale 1, ou seja, o a é positivo, então é maior que 0, então quer dizer que é boca aberta para cima. Boca aberta para cima, tá? A positivo é sorriso, feliz, ok? Então, sempre lembro, positivo, feliz, feliz, positivo. Triste, negativo, negativo, triste, ok? Então, lembra disso para poder lembrar a boquinha. Qual que é a boquinha feliz? Ou se então seria a boquinha triste, tá? É simples, é só fazer esse pensamento e é importante para análise de gráficos. Porque se teu A é positivo, primeira coisa, vamos eliminar todas as informações que não são boca aberta para cima. Não pode ser a letra A, tá? Falso. Não pode ser a letra C, falso. E não pode ser a letra D, falso, porque todos têm a boca aberta para baixo. A única que poderia ser, resposta certa, letra B, boca aberta para cima. Então, questão simples de análise de gráficos, bem rápido, bem fácil, somente analisando o A. A mesma coisa nessa aqui, só que essa aqui eu dei mais informações. Por quê? Porque tem gente que às vezes se confunde quando aparece mais informações. Ah, mas Arthur, tu queria confundir? Não, eu queria ver se tu se confunde. Então, é importante tu analisar se tu vai se confundir, porque tem mais informações. Olha só, sendo delta o discriminante, né?
e análise do gráfico, podemos afirmar que o A é maior que zero ou menor que zero. Primeira coisa, boca aberta para cima. O A vai ser qual? Maior que zero. Positivo, porque faz a carinha feliz, por mais que essa carinha pareça a Momo, né? Mas a gente trabalha justamente com a semelhança. Parece uma carinha mais feliz do que triste. Portanto, A positivo. A única opção que tinha essa informação já era a letra B. Então, só analisasse essa informação já estaria ok. Vamos analisar se o resto está certo. Delta é maior que zero? Sim. Por que, que o delta é maior que zero? Porque nós temos esse vértice, esse ponto, né, que cruza exatamente o eixo x, e aquele outro ponto que nós chamamos de raízes, que seria o x1 e o x2, quando a gente faz os cálculos. Então, e o delta dá maior que zero, sempre nós encontraremos duas raízes, x1 e x2, sendo duas respostas diferentes, distintas, ok? E C é menor que zero? O que C menor que zero quer dizer? C sendo menor que zero quer dizer que ele vai cortar o eixo y, onde está cortando aqui, exatamente no valor negativo, porque C é menor que zero, então é negativos. Se é negativo, tem que estar na parte de baixo. Está na parte de baixo? Tá cortando exatamente aqui, portanto, essa é a alternativa correta, a alternativa de letra B. Ok? E última questão um pouquinho mais difícil, que daí daria uma dificuldadezinha a mais. Questão 11. A temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada pela função t² menos 8t mais a. Então, a função, vou escrever aqui, f de t, né, igual a t² menos 8t mais a. Onde t é medido em minutos, então veja, t é tempo, não é temperatura, é tempo. E a é constante, ou seja, quando ele diz que é constante, há alguma coisa que é constante, é um número. Eu só preciso saber, ou seja, não é variável, não é que nem o valor de t que pode variar. Porque o tempo pode variar, a temperatura, que é o f de t, pode variar, mas o a é sempre o mesmo. Por quê? Porque ele faz parte da fórmula, então ele é parte constante. Tanto que a gente chama ele de coeficiente linear, que é o valor de c. Lembra que a gente tem um formato, né? ax² mais bx mais c. Então, nesse caso, o a é o c. Se o a é o c nesse caso, que informação nós temos? Que sempre quando x vale 0, né? Quando x, vou até colocar assim, ó, quando x é igual a 0, sempre o nosso ponto vai ser o seguinte, o valor de y, até vou colocar assim, ó, y vai ser igual ao c. E como c, na verdade, nesse caso, é o a, então, quando x é 0, y é a. E o que isso quer dizer? Diz o seguinte, se no instante t igual a 0, se t igual a 0, o t não está no lugar do x nesse caso? No formato geral, porque a gente utiliza, né, f de x igual a esse formato. Esse é o formato geral. Ou seja, o t, nesse caso, é o x. Então, se t é igual a 0, então, ao invés, por exemplo, de ter esse x aqui, o que nós temos é o t. Ou seja, quando t é igual a 0, a temperatura é de 10 graus Celsius. Ou seja, se a temperatura é de 10 graus Celsius, isso nos quer dizer que o y, ou seja, o valor de a vai ser 10. E isso nos dá a informação que a gente precisava descobrir. Ou seja, de novo, o enunciado vai te dar as informações, basta tu lê-lo. O único problema vai ter que ter interpretação de texto, vai ter que saber ler. Então, essas eram as informações. E a partir disso, nós poderemos calcular, então, a temperatura mínima. Porque se quer, ou melhor, a temperatura não, né? O tempo gasto para que a temperatura seja mínima. Então, se ele quer o tempo gasto para que a temperatura seja mínima, de novo, t é medido em minutos. Então, t, no nosso gráfico, nós colocaríamos aqui, por exemplo, vou colocar aqui, no nosso gráfico
nós teríamos duas informações. Vou colocar de amarelo para aparecer bem. Nós teríamos aqui T medido em minutos, tempo, tá? Enquanto nós teríamos aqui um valor de f de t, então a função de t, que seria o y, que é dado em quê? Em temperatura. Tá? Não vou escrever tudo porque é perda de tempo. Então a gente sabe que isso aqui é temperatura. Então ele está dizendo qual que é o tempo gasto para que a temperatura seja mínima. Então se a temperatura seja mínima, quer dizer que vai ter um gráfico, por exemplo, assim, né? Não sabemos se é para baixo ou não, ainda não foi feito nenhum cálculo. Mas nós sabemos que o A é positivo, porque o A é 1, se a gente já separar, né? O A é 1, positivo, está aqui ele. Sempre que ele não aparece nada do lado da letra que está ao quadrado, é o número 1, então tem que saber disso. Então, o A é positivo. Outra coisa que a gente sabe que no instante T0, ou seja, onde vai cortar isso aqui? Vai cortar, por exemplo, né, se nós fizéssemos um desenho um pouquinho melhor, deixa eu melhorar isso aqui, fazer mais ou menos assim. Onde vai cortar aqui vai ser exatamente em 10 graus. Tá? Então, isso aqui vai ser exatamente 10 graus. Então, sendo o A o valor de 1, o B o valor de menos 8 e o C sendo o valor de 10, nós temos como calcular isso aqui. Só que ele está falando a temperatura vai ser mínima em algum certo ponto. Então, vai ter uma temperatura mínima, que seria o y vértice. Só que ele não está perguntando a temperatura, ele está perguntando tempo. Então, ele quer saber o vértice, só que ele não quer saber o y vértice, ele quer saber o x vértice. Então, nesse caso, nós temos que descobrir o x vértice. E aí, o x vértice é simples, né? É menos b sobre 2a. Como é menos b, o b é negativo, então põe entre parênteses, sobre 2a. 2 vezes 1. E a gente multiplica. Aqui, 2 vezes 1 vai dar 2. Então, vai ficar menos 8 menos o 2. Então, menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar mais 8 dividido por 2, 4. Então, quantos minutos vai ter temperatura mínima? Exatamente, em 4 minutos vai ter temperatura mínima dentro da câmara. Nós sabemos quanto que é? Se é positivo, se é negativo? Não. Mas nós sabemos que em 4 minutos vai ter temperatura mínima. Se a gente quisesse descobrir a temperatura, nós poderíamos fazer então o y vértice para poder descobrir. Tá certo? Mas já temos a resposta certa de letra B nesse caso aqui. Ok? E aqui a gente fecha. Qualquer coisa, dá uma voltada no vídeo, volta aí e vê o que a gente trabalhou, porque tem essa possibilidade, né? Estamos numa época boa de tecnologia, portanto, dá uma olhada, refaz essas questões, quem sabe, muda os números, mas não deixa de estudar e revisar, porque é um conteúdo de certa forma simples, tem que analisar algumas coisinhas teóricas, tem que saber também vértice, as fórmulas e a forma geral para poder analisar. Mas é um conteúdo simples, não tem muita letra para a gente colocar e fazer cálculo. Não, é tudo números. Então é bastante tranquilo, a gente pode fazer com grande facilidade, tá certo? Qualquer dúvida, deixa nos comentários e a gente vai se falando. Beleza? É isso, um abraço, é nóis, falou!